Gênesis 28, a partir do 10. Amém? Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: E Jacó partiu para Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou ao lugar e ficou lá para passar a noite, porque o sol já havia se posto. E tomou uma pedra no lugar e colocou-a debaixo de sua cabeça e deitou ali para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava sobre a terra, cujo topo atingia os céus. Eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava sobre ela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência, e tua descendência será como o pó da terra, e tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e serão benditas todas as famílias da terra por ti e por tua descendência. E eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que esteja cumprido aquilo de que te falei. Jacó acordou do seu sono e disse: Verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão Bet-El, e está às portas do céu. Jacó se levantou de manhã cedo, tomou a pedra que tinha colocado debaixo da cabeça por travesseiro, e erigiu como um monumento, e lhe derramou óleo, e deu àquele lugar o nome de Bet-El, Betel. Mas antes o nome daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me guardar neste caminho que estou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então esta pedra que ergui como um monumento será a casa de Deus, e eu te oferecerei o dízimo de tudo o que me deres. 29:1. E Jacó caminhou e chegou até a terra do Oriente. Gênesis 35, versículo de número 1. Pula aí 6 capítulos para frente. Gênesis 35, versículo de número 1. E Deus disse a Jacó: Levanta-te e vai a Betel, e mora ali. Faze um altar ali ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. A minha oração é para que o teu Espírito Santo fale conosco aqui neste lugar, não por mim mesmo, não por merecimento humano, porque nós não merecemos, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor Deus nos dê uma palavra de fortalecimento espiritual, de renovo espiritual nessa noite, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sair daqui tendo a certeza de que te encontramos neste lugar que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha. Amém? A Bíblia, ela é repleta de lugares. Em cada lugar mencionado pela Bíblia, que um homem de Deus foi levado, este lugar possui significados, né? Nenhum lugar mencionado na Bíblia, ele está lá à toa. Além, é claro, de um significado literal, regional, cada lugar mencionado na palavra de Deus, ele tem uma simbologia também espiritual.
principalmente relacionado às histórias bíblicas. Em cada lugar mencionado na Bíblia, particularmente nele ficou descrita uma história. Eu já preguei aqui aos irmãos uma série de mensagens sobre lugares da Bíblia, né? Temos aí algumas mensagens sobre alguns lugares mencionados pela Bíblia. E eu quero citar alguns para você, mas que não são todos, claro, não citarei todos, mas são lugares muito especiais que Deus trabalhou. Para nós, por exemplo, enquanto Igreja do Senhor, o mais especial deles é o Gólgota, né? O Gólgota é um lugar sem igual para nós, a Igreja do Senhor, porque é no Gólgota que nós recebemos graça, misericórdia, perdão dos nossos pecados. O Calvário, o Gólgota, o Calvário, que é o mesmo monte, é um lugar que nós nos referimos a ele todos os domingos de Santa Ceia, de Ceia do Senhor. Não tem como deixar de trazer ao nosso pensamento um lugar tão especial quanto o Gólgota, porque foi lá que o Senhor entregou o seu Filho, por amor a cada um de nós, amém? Qual de nós não lembraria do Monte Moriá, aonde Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, a pedido do Senhor, né? Qual de nós não lembraria do Monte Sinai, onde inúmeras vezes Moisés subiu para receber as palavras do Senhor? Primeiro ele sobe lá para receber os 10 mandamentos, e depois ele volta lá para receber estatuto por estatuto que o Senhor tinha enviado a Israel. O que dizer de Belém, de Nazaré, lugares referentes à infância e ao nascimento de Jesus? Qual de nós não lembraria das páginas do Novo Testamento de Betânia, cidade que Jesus também visitou? Nesse texto que nós acabamos de ler, menciona também um local muito importante para a história de Israel, e por que não dizer para nós, um lugar chamado Betel. E é sobre este lugar que nós vamos falar nessa noite. A palavra Betel é um conjunto de duas, uma formação de duas palavras, Bet, B-E-T, que significa casa, e El, E-L, é uma referência em hebraico ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao El Shaddai, El Elyon, né? Essa palavrinha El é uma menção ao nosso Deus. Jacó, quando chega em Betel, coloca o nome naquele lugar de casa de Deus. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Porque Betel para nós é um lugar tão especial nessa noite. Irmãos, ao decorrer da nossa caminhada cristã, da nossa jornada, nós seremos levados por Deus espiritualmente a lugares diferentes. Às vezes, espiritualmente, assim como acontece às vezes fisicamente, né? Um dia, por exemplo, eu jamais imaginei morar em Lagoa da Prata. Eu não conhecia a nossa região de Nova Serrana para cá. Me lembro quando formei de seminário e e voltei do seminário para Pará de Minas. Pastor Salmão me ligou no dia 14 de janeiro, no dia 9 de janeiro, porque precisava-se de um obreiro em Bom Despacho. E eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, embora estivesse na mesma região, nem sabia para que lado ficava. Só você vai pregar lá em Bom Despacho, conhecer o pastor, a igreja. Eu não sabia daquele lugar. Há muito tempo atrás, tinha uma vizinha nossa que fazia excursões turísticas, e eu me lembro quando eu era criança mesmo, tipo 6 para 7 anos, nós viemos em uma excursão na praia municipal aqui em Lagoa da Prata. Então assim, Lagoa da Prata eu ainda tinha aquela menção assim, lá tem uma praia, e eu já fui. Eu me lembro de 2 excursões em praias, que a gente foi, Cachoeira da Prata, vocês irmãos conhecem,
e Lagoa da Prata, né? Até o nome é parecido e as prainhas também são muito parecidas. Lá em Cachoeira da Prata tem uma cachoeira e o pessoal fez uma praia municipal. Lá, o nosso aqui é numa lagoa, o de lá é numa cachoeira. E eu me lembro assim, quando eu falei que ia vir para a Lagoa da Prata, eu me recordava, quando eu fui para Bom Despacho e conheci o trabalho de Lagoa da Prata, eu me recordava por causa disso, da praia municipal. Jamais imaginava que um dia moraria em Lagoa da Prata. Às vezes a vida nos conduz a lugares que nós não imaginávamos estar jamais. Talvez você já se viu em outra cidade, mas não na atual que você está. Isso acontece também espiritualmente. Espiritualmente o Senhor nos conduz a lugares que nós precisamos passar para adquirir maturidade, experiência com Deus, para adquirirmos o favor do Senhor. Nós podemos chamar essas fases da vida de lugares espirituais ou até mesmo de estações. A Bíblia faz comparação nos dois sentidos. Os lugares bíblicos, eles possuem as suas particularidades, justamente pela representação espiritual que ele tem, assim como a Bíblia também menciona as estações da vida que nós passamos. Eu me lembro do texto, só um exemplo a respeito de lugares, de 2 Reis, capítulo 3, quando Elias vai passar o ministério a Eliseu, e Elias leva Eliseu a 4 lugares. Elias leva Eliseu a Jericó, Elias leva Eliseu a Gilgal, Elias leva Eliseu a Betel, e Elias leva Eliseu ao Jordão. Elias leva Eliseu a 4 lugares. Por quê? Cada um deles tinha uma representação que Eliseu precisava aprender. O primeiro lugar que ele vai é Jericó. Quando a gente fala o nome dessa cidade, o que te vem à mente quando a gente fala sobre Jericó? Batalha, guerra, vitória, muralhas caindo, primeira conquista de Israel no campo de batalha, após sair do deserto, após atravessar o deserto. Elias está ensinando para Eliseu assim: o ministério seu que você vai iniciar agora, será um ministério de muitas batalhas, mas o Senhor vai te dar vitória em todas elas. O segundo lugar é Gilgal. Gilgal era um lugar rochoso, de muitas pedras, caminhada difícil. Elias está falando para Eliseu assim: a sua caminhada não vai ser uma caminhada fácil, nem sempre a sua semente vai brotar, porque não se planta em lugares rochosos, nem sempre a sua semente vai florescer, mas continua perseverando. Gilgal é o lugar da perseverança. Pessoas perseveraram em Gilgal, mesmo sem agricultura, mesmo sem a principal fonte de economia daquela época, as pessoas perseveraram em Gilgal e Deus abençoou elas ali. O terceiro lugar é Betel, a casa de Deus. Por quê? O profeta está ensinando a Eliseu o seguinte: aconteça o que acontecer, a casa de Deus, ela tem que fazer parte da sua jornada. E o quarto lugar é o Jordão. O que é o Jordão? O Jordão é o lugar da chegada. Quando Israel chega na terra prometida, eles têm o primeiro contato com a terra prometida, é o Rio Jordão. Moisés atravessa o Mar Vermelho em terra seca lá atrás, Josué atravessa o Rio Jordão em terra seca. O Jordão se abre diante dos israelitas, e eles cruzam o Jordão como cruzaram o Mar Vermelho, em direção a Jericó para conquistar a terra. O Jordão também é o lugar da conquista. O que eu quero dizer com isso para você? Em cada momento da sua vida, espiritualmente, o Senhor vai te conduzir para um lugar diferente. Há momentos da sua vida que você vai caminhar por lugares dificultosos. Há momentos na sua vida que o solo vai ser rochoso. Não são momentos que nós gostamos de viver.
Eu não gosto de viver o momento onde a sua semente não floresce. Você já viveu um momento assim? A porta de emprego não abre, não passa na prova que precisa passar, o dinheiro não dá, as portas se fecham, o caminho apedrejado, e o pé dói de caminhar, a caminhada é difícil. Será que você já passou? Será que você está passando por um lugar de caminho difícil, onde as coisas não dão certo? O que fazer quando estamos em Gilgal, meu irmão? O que fazer quando o solo é rochoso? O que fazer quando as coisas não dão certo? Abandonar o barco? Desistir? Chutar o balde? Enfiar o pé na jaca, largar Jesus, desviar, beber todas, cair, levantar? Não, meu irmão. Perseverar. Gilgal é lugar de insistência, de perseverança. Não é à toa que Apocalipse 21:8 disse que ficarão de fora os covardes. Quem é covarde, irmão? Covarde é quem não insiste. Covarde é quem não... Covarde é aquele que desanima, que foge à batalha. Covarde é aquele que não tem perseverança. Se não tem perseverança, a Bíblia chama de covarde. Eu não sei o lugar que você está no momento, mas eu sei que este lugar não é lugar de desistir. Eliseu não desistiu em Gilgal. Quando ele chegou em Gilgal, homens chegaram para ele e falaram assim: desiste, porque hoje Deus levará o seu Senhor por sobre a sua cabeça. Qual é a palavra de Eliseu? Eu sei, calai-vos. E ele não desistiu. Qual lugar da sua vida você está? Jericó, uma batalha constante. Você já viveu em guerra? Vamos olhar pelo ponto de vista cristão, né? Crente. Se você é crente, não passou por esse momento que eu vou te mencionar, um dia ele vai chegar, você precisa estar preparado. O momento da batalha, Jericó. Esse momento chega na vida de todo crente. Onde é a sua batalha, meu irmão? No joelho, na oração. A nossa guerra é em oração. Nós precisamos aprender que as nossas batalhas e as nossas guerras, nós não venceremos no campo de batalha, sempre. A nossa batalha, a nossa guerra, nem sempre nós venceremos nas discussões, nas palavras. Crente vence as suas batalhas na oração, no joelho no chão. Esse momento chega para cada um de nós. Momento aonde nós devemos dobrar os nossos joelhos no chão e buscarmos ao Senhor em oração diante dEle. Aleluia. Talvez o momento é para você agarrar em oração e você está perdendo tempo com outras coisas. A oração é um lugar que Deus vai nos levar até Ele. Quem sabe o seu lugar é o Jordão. Esse lugar é o melhor, entre aspas, é o que nós mais gostamos, né? O melhor porque é o que nós mais gostamos. Onde é o Jordão? O lugar da conquista. Você já viveu aquele ano que você conquista tudo? Parece que as bênçãos vêm de caminhão. Eu me lembro de um ano assim na minha vida. Em 2002, quando eu fui para o seminário, foi o ano que Deus mais me abençoou na minha vida. Eu acabara de fazer 18 anos, meu pai tinha morrido, tinha deixado um dinheiro em caderneta de poupança, meu irmão já tinha tirado, eu fui no banco, tirei esse dinheiro, uma bolada de dinheiro na época. Menino, naquele ano, financeiro não foi problema para mim. Fui promovido no serviço, ganhava bem, era querido no meu local de trabalho,
me converti na igreja, me envolvi ministerialmente, foi o período que eu mais cresci espiritualmente. Foi um ano que eu me lembro assim, um ano maravilhoso em todos os sentidos. Para fechar com chave de ouro, no finalzinho do ano, eu tomo a decisão de ir para o seminário. Foi o ano da conquista, o ano do Jordão, aquele ano da prosperidade, o ano que você passou no concurso público, o ano que você concluiu a faculdade, o ano do casamento, o ano dos primeiros filhos, né? O ano do emprego bom, o ano maravilhoso. O que nos dá esperança enquanto cristãos, irmãos, no tempo de dificuldade, é que Deus nos levará aos Jordãos. Amém? Talvez você está passando um tempo de guerra, de luta, de lugar apedrejado. Não desanima não. Sabe por quê? Assim como Deus nos conduz a esses lugares, Deus também nos conduz ao lugar de conquista, ao Jordão. Meu irmão, recebe essa palavra para você. O seu Jordão vai chegar. Vai chegar o tempo da sua alegria no casamento, vai chegar o tempo da alegria financeira. Essa é a nossa esperança, de que outros Jordões nos alcançarão ao longo do tempo. O texto que nós lemos é uma experiência sem igual na vida de Jacó. Até esse momento que nós lemos de Gênesis capítulo 28, a vida de Jacó é uma bagunça. Né? A vida de Jacó é uma bagunça. É a mãe que tem um filho preferido ao outro, né? É o pai que tem um filho preferido ao outro. Isso nunca dá certo. Pais não podem ter filhos preferidos, né? Esses dias eu brinquei com alguém lá no meu local de trabalho, falando assim: patrão não pode ter funcionário preferido, isso dá problema. Imagine pai que tem filhos preferidos. Quando você olha para a história de Isaac e Rebeca, né? Eles têm filhos preferidos. Para Isaac tudo é Esaú. Esaú era forte, Esaú era robusto, Esaú era caçador, Esaú era um trator na agricultura, na fazenda. Esaú era o orgulho do pai. Esaú cuidava da plantação de milho sozinho. Esaú se vestia bem. Esaú tinha a barba cerrada, a voz grossa. Quando Isaac olhava para Esaú, ele falava assim: esse é o meu filho. E o Jacó, para Isaac, era um menino desprezado, mimado, que vivia debaixo da barra da saia da mãe, que não sabia caçar uma lebre para fazer no almoço. Não punha a mão, as mãos de Jacó eram lisinhas, não tinha calo, não pegava no batente, ajudava era a mãe na cozinha, lavar roupa. Aos olhos de Isaac, não havia um futuro másculo, não é? De referência marcha, para Jacó. Essa referência do guerreiro, do valente, do que encara o urso na floresta, se precisar. Essa referência machista era voltada, os olhos para isso era voltada em Esaú, não em Jacó. Jacó era o filhinho da mamãe, raquítico, magricela, sem experiência no campo, sem calos nas mãos, com a barba lisa, sem barba, com o rosto liso. O filho era preferido, isso deu problema. Já olhando pelo ponto de vista de Rebeca, era o inverso. Só que Rebeca, não justifica a mãe ter um filho mais querido que o outro. Rebeca tinha um carinho especial por Jacó. Você lembra o porquê do carinho especial de Rebeca por Jacó? Quando ela está grávida, a barriga muito grande, ela deita e dorme, e Deus aparece para ela em sonho e fala assim: na sua barriga tem 2, são gêmeos, e o segundo será maior que o primeiro. Logicamente, na hora do parto, ela deitada na cama, envolta em panos e bacia de água, com a parteira arrancando os meninos para fora, na hora que saiu a segunda criança, a promessa veio aos olhos de Rebeca.
E os olhos dela se voltaram para o segundo filho, porque ela sabia que este era o detentor da promessa. Ela conta sobre o sonho para o marido, e o que o marido faz? O que a maioria dos maridos fazem: não deu credibilidade à fala da esposa. Bem, deixa eu te contar uma coisa. Deus apareceu para mim em sonho, e falou para mim que o segundo será maior que o primeiro. Ah, mulher, você comeu demais essa noite, aquela feijoada que você fez estava estragada, e aí você está sonhando coisa. Onde já se viu isso? O segundo maior que o primeiro? O primeiro, é primogênito. Meu filho, Esaú, não acreditou na mulher. Tendo a sua fala descredibilizada, Rebeca mantém as suas atenções ao filho mais novo, porque ela sabia que a promessa era dele. Só que isso gera um problema, gera filhos preferidos dentro de casa. A vida do casal é uma vida em guerra por causa disso. A vida dos irmãos é uma vida em guerra. Leva a tomar decisões que não seriam necessárias. Irmãos, se Jacó não compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, Deus teria dado outro jeito. Esse jeitinho foi o humano. Deus teria feito de outra forma. A esposa engana o marido, trocando de roupa nos filhos. O irmão engana o irmão. O pai míope abençoa o filho errado e depois fica irado por ter dado a bênção ao filho que ele não gostava. A casa está em guerra. O marido briga com a esposa e o irmão tem que sair fugido de casa porque o próprio irmão queria matá-lo. A casa fica em guerra até Gênesis 28. O que nós temos na vida de Jacó, olhando pelo seu irmão, olhando pelos seus pais, é uma completa bagunça, uma desordem, uma desorganização total. Não há harmonia dentro do lar, não há harmonia dentro da família, não há harmonia entre o casal, não há harmonia entre os irmãos. E o que é pior de tudo é a família crente, né? A família crente. Não é um ímpio com um justo, não, é todo mundo justo, é todo mundo escolhido por Deus. Deus tem propósito na vida de todos eles. Não há harmonia, há só bagunça. Há momentos, há lugares que nós vivemos, que se chamam Harã, que é o lugar onde eles estão. Há momentos, há lugares que nós vivemos que a nossa vida é uma bagunça, onde não há harmonia. Assim como existe lugares de dificuldades, lugares apedrejosos, lugares de batalha, lugares de conquistas, lugares de Deus, existe também o lugar da desordem. Quantas vezes a nossa vida espiritual está desordenada, está uma bagunça. Nós sabemos o que é certo, conhecemos o que é certo e fazemos o que é errado. Parece que a fala do apóstolo Paulo aos Romanos se encaixa neste momento da nossa vida. Quando eu penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Nós sabemos o que é certo, nossa família conhece Jesus, mas nós mesmo assim continuamos a tomar decisões erradas. Não conseguimos viver debaixo da direção de Deus. Por quê? Quando nós não conseguimos viver debaixo da direção de Deus, a nossa vida vira uma bagunça, meu irmão. Era para Isaac, era para Rebeca, era para Esaú, era para Jacó escutarem o Deus de Israel os direcionando. Só que eles tiraram Deus dessa história. Você não vê Isaac consultando ao Senhor sobre qual filho abençoar. Você não vê Rebeca consultando ao Senhor sobre o que fazer, já que o seu marido descredibilizou a sua palavra. Você não vê Esaú consultando a Deus sobre a decisão que o irmão tomara.
E você não vê Jacó consultando ao Senhor sobre o que fazer diante da raiva de Esaú. Só Deus resolveria esse problema. Como resolveu? Adianta a parte da história. Avance aí na história 14 anos. Jacó volta para casa. Na hora que Jacó volta para casa, ele tem medo do irmão. O irmão sai ao encontro dele com armas, espada na mão para matar o irmão mais novo pelo que ele havia feito. Esaú está com a faca nos dentes, está com sangue no olho, sai de casa e fala assim, 14 anos depois, eu mato aquele miserável. Jacó fica sabendo da notícia, desce morrendo de medo ao vale de Jaboque, e faz o que ele deveria ter feito há 14 anos atrás, consultar o Senhor. Desce ao vale de Jaboque e fica, Senhor, me ajuda, o que é que eu faço? Deus, meu irmão vai me matar, o Senhor falou que tem uma grande promessa. De repente ele encosta em alguém, a Bíblia chama de o anjo do Senhor. Na sua Bíblia o texto está todo em caixa alta, sabe por quê? Era uma personificação do próprio Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, o que o Jacó faz, irmãos? Agarra na perna desse anjo, e o anjo quer subir, e o Jacó não deixa, e o anjo quer ir, fala, me larga, que eu preciso ir embora, porque já está amanhecendo, e o Jacó segura, e o anjo fala assim, o que você quer? E o Jacó fala assim, me dá a minha bênção, para depois subir, meu irmão e vem contra mim, eu não sei o que eu vou fazer. O anjo fere a coxa de Jacó, e fala para ele assim, de hoje em diante, não chamarás mais Jacó, mas Israel. Jacó, agora com o nome de Israel, sobe do vale de Jaboque, encontra com a sua família, vai ao encontro do seu irmão naquele mesmo dia, e na hora que o irmão vai se aproximando dele, ele se ajoelha 7 vezes antes de se encontrar com o irmão, pedindo perdão. E o irmão que chega com a faca nos dentes, com sangue no olho, de raiva para matar, Deus quebranta o coração, e os irmãos se perdoam. Um atraso de vida de 14 anos, porque não consultava o Senhor, não buscava o Senhor para ter direção. Meu irmão, quando nós não buscamos o Senhor para ter direção, a nossa vida vira uma bagunça. Por que está bagunçado? Você não pediu direção. Por que o casamento é ruim, ou está ruim? Você não perguntou a Deus se era a pessoa. Você consultou o Senhor? O Senhor te mostrou? Vai lá, meu filho, casa com fulano de tal, vou te abençoar. Ou você tomou a decisão pela beleza, que é passageira? Porque a lei da gravidade é para todo mundo, né? Então você conhece novinho, está tudo no lugar, a barriga está retinha, tem nada errado. Basta alguns aninhos, um filhinho ou 2, o negócio muda completamente. Você perguntou? Eu já ouvi testemunho de pessoas, que chegaram para mim e falaram assim, pastor, Deus falou para mim não casar com fulano de tal, e eu casei. Eu sei que o meu casamento é infeliz por causa disso. Você consultou o Senhor na hora de ter filho? Você consultou o Senhor para assumir essa vaga de emprego? Apareceu lá a porta de emprego, você pensou só no dinheiro, foi embora. E agora? Você perguntou, Jesus, quando a nossa vida não é direcionada por Deus, vira bagunça. Ninguém na casa de Isaac consultou o Senhor para nada, virou guerra. Ainda bem que o nosso Deus é rico em misericórdia. Pastor, o senhor falou aí, casei com a pessoa errada, e agora? Ainda bem que o nosso Deus é rico em misericórdia. Pastor, assumi um emprego que eu não deveria assumir, fiz a sociedade que eu não deveria fazer. Ainda bem que o nosso Deus é rico em misericórdia. Ainda bem que Deus foi misericordioso com Jacó. Jacó sai fugido de casa. O despreparo para uma viagem é muito grande. O que acontece com Jacó numa viagem normal não deveria acontecer.
Ninguém, irmão, saía para viajar e dormia em qualquer lugar. As viagens naquela época precisavam ser programadas. Inclusive o texto que nós lemos cita aqui o pôr do sol. A pessoa tentava viajar uma determinada quantidade de horas por dia e chegar até um determinado local antes do sol se pôr para ela passar a noite. Passar a noite sozinho no deserto, como Jacó está fazendo aqui nesse texto, era quase um suicídio. Por causa de assalto, animais noturnos, intenso frio. A Bíblia menciona que ele usou uma pedra como travesseiro, mas não menciona a coberta. E ele está num deserto. E ele não morreu congelado nesse deserto durante a noite. O deserto que ele está fazia 40 graus de dia e fazia 10 graus negativos à noite. Isso que ele fez aqui é suicídio, total despreparo para uma viagem. Porque quando a nossa vida é uma bagunça, significa que nós estamos despreparados para ela. Mas ainda bem que o nosso Deus é rico em misericórdia. E Deus se compadece de Jacó. Por quê, pastor? Deus se compadeceu de Jacó. E deu a ele essa primeira experiência. Jacó tinha a promessa de Deus. Meu irmão, nós vivemos num tempo de ausência de promessas. Triste dizer isso, né? Estou falando de promessa de carro do ano, casa, dinheiro, que também são promessas que Deus dá aos seus filhos. Estou falando de promessas espirituais. Quais promessas Deus ainda tem para fazer espiritualmente na sua vida? Talvez aquele chamado que você recebeu lá atrás e até hoje não exercitou. Talvez aquele testemunho que Deus falou que você ia dar lá atrás e até hoje você não deu. Talvez o ser usado no louvor, no evangelismo, na pregação, como obreiro na igreja, de alguma forma ainda não aconteceu. Jacó tinha promessas. E nesse dia, primeiro dia de viagem, num deserto, com a cabeça sobre uma pedra, Deus escolheu este momento, pela sua infinita misericórdia, para tratar a vida de Jacó a partir daquele dia. E ele sonha com uma escada que saía da terra até os céus, e anjos subiam e desciam por aquela escada, e Deus aparece para ele e reforça, pela última vez, é isso mesmo que você está escutando, José não recebe essa palavra, é a terceira, é a última vez que Deus vai reforçar essa promessa. Deus faz essa promessa a Abraão, Deus faz essa promessa a Isaac, e Deus vai reforçar essa promessa a Jacó. Eis que farei de ti uma grande nação, mais incontável do que a areia do mar, ou as estrelas do céu. As palavras são diferentes, mas a promessa é a mesma. Jacó acorda, o sol ainda não tinha nascido, e ele tem uma certeza, Deus havia falado com ele naquela noite, e a partir daquele momento, a vida de Jacó, que era uma bagunça, se transformou. Ele ainda não mudou de nome. Essa é a primeira experiência. Eu pergunto para você, qual a sua primeira experiência com o Senhor? Você que já teve essa primeira experiência com o Senhor, traz ela à sua mente agora. Aquele encontro de jovens, aquele encontro com Deus, aquela vigília, aquela oração no monte, aquele culto, aquela palavra que Deus falou com você a primeira vez, e você teve a certeza de que era o Espírito Santo de Deus te chamando. As nossas primeiras experiências, irmãos, nos fortalecem para a caminhada. Quando eu me lembro da minha primeira experiência, eu lembro quem eu sou. Assim como você, tenho as minhas crises de identidade. Tenho as minhas crises internas. Mas quando eu lembro
das minhas primeiras experiências com Deus, da primeira propriamente dita, eu lembro quem eu sou, quem me chamou, quem me separou, para que eu vivo. Traz a sua memória aí a sua primeira experiência. Talvez você é alguém que enterrou o talento. Talvez você é alguém que tem uma grande promessa do Senhor para a sua vida que ainda não se cumpriu. Talvez você alcançou fama, dinheiro, prestígio, mas ainda não cumpriu aquilo que Deus tem para você lá daquela experiência. Agora eu pergunto para você que ainda não viveu essa experiência. Pastor, não sei o que o senhor está falando, ainda não vivi. Você já teve, meu irmão, essa primeira experiência de ser Deus tratando ao seu coração? Sabe por quê? Talvez a igreja para você é só uma conveniência. O que é uma conveniência? Algo que te presta um serviço na hora que você precisa. A palavrinha é comum no nosso tempo e o significado é literal. Aqui na nossa cidade, por sinal, é uma cidade onde tem muitas conveniências. Cada região chama por um nome, né? Talvez você conhece como Disque Cerveja 24 horas. Mas pode olhar no nome lá, tem conveniência. O supermercado está fechado. Você precisa comprar alguma coisa. Não consegue ir mais ao supermercado. Você corre lá na conveniência, não para comprar cerveja, claro. E lá, você compra aquilo que estava precisando. Acabou o leite, o menino está chorando, onde é que eu vou? Ah, lembrei, tem uma conveniência aberta, vou lá. Tem leite? Tem. Som. É o dobro do preço, mas geralmente tem, né? O leite no supermercado é R$4, na conveniência vai ser 8. Você precisa de um refrigerante no supermercado, ele é R$5, na conveniência ele é 10. O que é a conveniência? É o lugar que está aberto no momento que você precisa. Te é conveniente. Talvez a igreja para você é só uma conveniência. Está aberto, eu vou lá, meu filho está na igreja. Minha esposa está na igreja. Eu vi há um tempo atrás, isso muito comum entre rifeiros em Lagoa da Prata. A esposa ligava para o marido e falava assim, estou indo na igreja. Qual igreja? Igreja fulano de tal. Aí o cara pensava assim, o cara está aprontando lá para viajar fora, mas a mulher está na igreja. Aí o rapaz pensou, não, fica nessa igreja, essa igreja é boa. Nós vimos isso acontecer várias vezes. Fica na igreja aí que você fica firme, certinha, e eu estou aqui na viagem, daqui 40 dias eu chego. Aí o camarada chega, a mulher dele com os filhos, está tudo na igreja, bonitinho, uma bênção. Aí o camarada ia na igreja também, sabe por quê? Era conveniente para ele, a igreja era uma conveniência. Quem sabe para você a igreja não é só um lugar conveniente. Não vou lá porque é conveniente. Só que a igreja não pode ser para você mais uma conveniência. A igreja precisa ser para você um lugar de experiência com Deus. Um lugar de experiência com o Pai. A igreja precisa ser para você Betel. Betel. Deus é misericordioso com Jacó. E dá para ele essa primeira experiência de ver Deus. Quando ele acorda, ele tem certeza, verdadeiramente Deus está aqui. Ele sente medo no coração, ele sente temor. A palavra usada para expressar a sensação que ele está tendo é que este lugar era terrível. Terrível este lugar, porque verdadeiramente Deus está aqui. Irmãos, nós precisamos achar esse lugar. O lugar que tem Deus. Lugar no que diz respeito a momento. O momento que tem Deus em nossas vidas. Sua vida está uma bagunça? Betel chegou para você. Está na hora de se encontrar com o Senhor.
e saber as promessas que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chega de conveniência na igreja. Chega de clubismo social. Igreja não é um clube social. Igreja é a casa de Deus. Verdadeiramente, Ele precisa estar aqui. E nós precisamos senti-lo, experimentá-lo, prová-lo, dia após dia, do seu poder e da sua graça. Aleluia. Isso é Betel para Jacó. O lugar aonde ele achou o Senhor. Observação, para a gente caminhar para um final aqui. No momento que ele encontrou Deus, houve compromisso. Quem sabe você já não achou o Senhor? Quem sabe você já não viveu a experiência, seja agora ou lá no passado, e esteja faltando para você o compromisso, a aliança. Senhor, se eu for e voltar em segurança, e o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus. Essa frase, embora muito bonita, não foi uma frase dita apenas da boca para fora. Quando Jacó disse que Deus seria o seu Deus, ele já não era, já não tem uma promessa, o pai não é Isaac. Ele está falando assim: eu vou viver de acordo com a sua vontade, eu vou viver para o Senhor, eu serei teu. Eu vou viver para o teu agrado. O que é isso, meu irmão? Compromisso. Que ele simbolizou através da oferta que ele daria quando ele voltasse. Mas o mais importante aqui não é a oferta. Deus não queria a oferta dele. O mais importante aqui é o compromisso. O Senhor será o meu Deus. Se eu voltar neste lugar, como voltou em Gênesis 35, com roupa para vestir, com pão para comer, o Senhor será o meu Deus. O seu compromisso é com o Senhor. Talvez está faltando compromisso. Viver para Ele, ser dEle, pertencer a Ele. Pastor, eu vivi uma experiência, viu? Escada, anjos subindo e descendo, mas não assumiu o compromisso ainda. Chegou a hora, meu irmão. Chegou o tempo de firmar aliança, de firmar compromisso com aquele que te chamou, com aquele que te escolheu, com aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, com aquele que fez com que você estivesse assentado aqui nessa noite. Porque se você está aqui, não é em vão, é porque Ele tem propósito para você. É com Ele que você precisa firmar compromisso, é para Ele que você precisa viver. Nós estamos aguardando e esperando as coisas acontecerem miraculosamente, sem compromisso. Mas sem compromisso, meu irmão, as coisas não acontecem. Quer ser liberto? Faz um compromisso. Quer que melhora? Faz um compromisso com Deus. Faz um voto com o Senhor. Há quanto tempo nós não ouvimos falar de um crente fazendo voto com Deus, né? O G12 meio que vulgarizou essa ação cristã, mas ela não poderia ter se perdido jamais. Faça um voto de fidelidade ao seu Deus, de compromisso, de aliança. Talvez você não anda fazendo nem jejum, talvez você não anda nem orando. Além dessas coisas, de voltar a fazer essas coisas, faça voto com Deus. Seja votivo ao seu Senhor, para que a vitória dele te alcance, para que o cuidado dele seja sobre a sua vida. Jacó chama aquele lugar que antes se chamava Luz, chama aquele lugar de Betel, porque Deus mora ali, porque ali é chamado de a casa de Deus. A presença do Senhor estava naquele lugar. Que para nós aqui nessa noite não é um lugar físico, e sim um momento. Eu não sei qual momento da sua vida você está vivendo, mas eu sei que chegou a hora de Deus visitar esse momento.
Deus quer visitar esse momento na sua vida. Talvez o caminho é de pedras, talvez o caminho é rochoso, mas Deus quer visitar esse momento da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão se preparando aqui para cantar mais alguma coisa, quero convidar você a fazer uma oração. Eu vou orar por você, mas antes de eu orar por você, eu queria que você orasse ao Senhor. Talvez está faltando Deus no seu momento. Talvez você tenha tudo, família, filhos, dinheiro. Não é um momento onde todos nós temos, mas talvez você está vivendo um momento onde você tem muitas coisas, mas está faltando a ação, a unção, o poder, o Espírito Santo. Clame ao Senhor por isso, meu irmão, nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto os irmãos estão se preparando, faça a sua oração. Peça ao Senhor para que Ele visite a sua vida, para que este momento da sua vida tenha o Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou esperar um pouco antes de orar para que você ore. Deixe nada tirar a sua atenção, não. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Chama por Ele, fala assim: Senhor, vem na minha vida. Me encontra como o Senhor encontrou Jacó. Deus, me encontra como o Senhor encontrou Jacó em Betel. Faça de hoje o Betel em minha vida. Quero te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra